Pô, o Nicola, achei que ia fazer a estreia aqui com a Nina, né? Só que a Nicola só já mandou ela embora, já. Aí, Aí, é a esse aí. Nina. E o Messi tava por 16 aqui. anos. Até poderia mostrar o 16 Messi, mas ele tá tomando um sol agora lá. Tá tomando É, um a Nina sol. gosta de sol também. Tá precisando de um sol nessa segunda-feira aqui em São Paulo, né? Friaca, hein? Pretzel gosta. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja em que momento vocês estiverem ouvindo esse podcast. Tá começando uma edição do Segunda Bola, o podcast do Yahoo sobre futebol. Estou aqui hoje eu, Matheus Ribeiro, apresentando este belíssimo debate de frentes amplas, de mentes brilhantes do futebol. Recebendo, logicamente, como sempre, meus queridos amigos, começando com o Alexandre Pretzel, tudo bom? Sempre uma honra, Matheus, a gente receber aqui. E mandando um grande abraço ao André Carboni, que está indo para mais umas férias na temporada, viu? É impressionante. Não pode ser. É impressionante, cara. Não, é sacanagem, é sacanagem. Não, viu? Até, assim, eu tô recebendo até mensagens aqui do Ministério da Economia, o Paulo Guedes. Da Economia, porque o Paulo Guedes quer transformar o André num garoto propaganda, de uma espécie de reforma trabalhista, né? Porque 2 férias ao ano é um negócio realmente impressionante. Então, Matheus, que honra te receber aqui e fazendo esse adendo aí para mais uma edição do podcast, onde provavelmente o meu conteúdo vai se sobressair perante o do Nicola. Já viemos com farpas, né? Jorge Nicola, como você está? Tudo tranquilo? Eu tô bem, um abraço para vocês, satisfação tê-los mais uma vez, estar mais uma vez com vocês. Eu sempre me surpreendo, me admiro com tamanha confiança e convicção do Pretzel. Ele tem uma autoestima espetacular. Um dia eu vou chegar lá, Pretzel, um dia eu consigo. É o sonho de todos nós. Eu gostaria também, vou falar. Matheus? Eu também gostaria. É acordar como o Pretzel, né? Meu psicólogo amaria o Pretzel. Fácil. Não precisa nem lidar. Tudo de boa, tudo tranquilo. Mas eu quero dizer que 90% disso é apenas, como é que eu posso dizer? Uma ironia, né? É tudo ironia. A famosa bravata. Exato. Bom, vamos começar essa edição do podcast para poder falar sobre Copa do Mundo. Que, curiosamente, se a FIFA não tivesse mandado a Copa do Mundo pro Qatar, a gente já estaria tendo Copa do Mundo, né? Neste momento aqui, tanto que a gente está gravando esse podcast, quanto mais que você está ouvindo, né? Essas últimas semanas, né, as seleções europeias jogaram jogos pela Liga das Nações, que é aquele grande campeonatinho em que eles se fecham para não jogar amistoso contra mais ninguém. O Brasil e a Argentina, que são 2 dos principais favoritos também, fizeram amistosos. Aí teve aquele jogo que nunca vai sair, aparentemente, né? Aquele jogo das eliminatórias que era para ter saído agora, mas não vai. E eu acho que no fim das contas não vai sair. Já vou deixar por aí. E bom, acho o grande ponto que a gente queria começar aqui é que são declarações do Luiz Henrique, o técnico da Espanha. No dia 2 de junho, depois que a Argentina ganhou da Itália naquela finalíssima, né, na confronto entre o campeão da Euro contra o campeão da Copa América, o Luiz Henrique dá a seguinte declaração: nós não vamos descobrir a Argentina e Brasil na Copa do Mundo. São seleções que têm qualidade individual. No caso da Argentina com Lionel Messi, e no caso do Brasil com Neymar, Vinícius e os demais. Serão referência na Copa do Mundo sem nenhuma dúvida. Mas não fiquemos loucos porque ganharam de 2-0 da Itália. Foi 3-0 o jogo, né? Mas ele fala 2-0. A Itália está em um período de mudança e de fraqueza que pode durar e é difícil sair disso. Lembrando que a Itália nem para a Copa foi, né? Já vamos começando por aí. Só que aí, 9 dias depois de alguns jogos já da Liga das Nações, em que vários dos times europeus não tiveram o melhor desempenho, o Luiz Henrique já fala outra coisa. Se você me perguntar se vejo um time acima do resto, acho que é a Argentina. Também o Brasil. Se eu não falar, os jornalistas pulariam em mim. Eles estão muito acima do resto. Isso sem citar nenhum time europeu e tudo mais. Pretzel, você que comentou jogos aí durante esse período da Liga das Nações e tudo mais, o que você vê dessas declarações do Luiz Henrique? É sinceridade ou ele tá tentando empurrar um pouquinho pro lado daqui para que eles tenham um pouquinho mais de conforto lá? Eu vou usar o termo que tu usou há pouco para mim aqui, ó, bravata, né? Bravateiro Luiz Henrique, que foi um jogador muito bom, jogou no Real Madrid, no Barcelona, primeiro no Barcelona, depois no Real,
Ele tem um lance marcante de uma Copa como jogador, né? Que é um cotovelaço que ele leva do lateral direito, Tassotti, da Itália, no jogo entre Itália e Espanha, nas quartas de final da Copa de 1994. Busquem esse lance aí que o Tassotti é expulso depois de ter quase arrebentado o rosto do Luiz Henrique. Mas eu acho assim, ó, eu comentei, só para dividir com vocês, eu comentei Portugal e Espanha na primeira rodada, certo? Os dois times com forças máximas. Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo, e aí foi o seguinte, ó, um jogo de verão. Sabe o que é o jogo de verão? Um jogo até certo ponto competitivo, mas com baixa intensidade. Baixa intensidade. Foi 1-1 o jogo. Portugal empatou no fim. A Espanha saiu ganhando com o gol do Morata e Portugal empatou com o gol do menino que entrou, Ricardo Horta. Aí depois eu comentei Croácia e França no primeiro turno, né? Porque são 4 datas. No momento que a gente está fazendo aqui, estão fechando as 4 datas de Nations League, né? Então, são 4 datas, cara. 4 datas de Nations League. Nunca teve isso. E só estão tendo as datas por causa da Copa do Mundo, porque o calendário vai ficar muito achatado. Então, os próprios jogadores, eles meio que se revoltaram com isso. O Deschamps falou sobre isso na França. Olha, eu estou escalando o máximo que eu posso, mas tem muito jogador que não gostaria de estar aqui. Então, a França está realmente fazendo muito teste, né? Tá botando o Tchouaméni, que foi contratado pelo Real Madrid para jogar agora, para ganhar experiência. Tá botando outro, o Nkunku, que não era nem aproveitado, mas que pode estar na Copa, o Diaby. São jogadores jovens que estão... O Camará, são caras que estão sendo aproveitados. E tá deixando a força máxima no banco. Se precisar, coloca, como colocou o Mbappé no jogo contra a Dinamarca e acabou empatando em 1-1. Foi isso, né? No jogo da volta ou contra a Áustria. Eu acho contra a Áustria, mas me corrijam aí depois. Então é isso. A França agora... Contra a Áustria, obrigado. A França, então, a França ela vai chegar fortíssima na Copa. A França, ela tem, assim como o Brasil tem, dá para botar aí 28 jogadores em condições de convocação, a França tem 30. Então eu acho que são 2 seleções que chegam de maneira muito forte à Copa do Mundo. E assim, ó, e olhando para tudo que eu tô vendo, eu vi os 3 jogos da Alemanha. A Alemanha empatou os 3 jogos, certo? A Alemanha tá levando mais a sério. O que é entender mais a sério? Tá com o Hans Flick trabalhando muito mais um chamado time base do que os seus outros atletas. No grupo da Alemanha, nesse momento que nós estamos aqui, quem tá liderando é a Itália, né? Que não vai disputar a Copa do Mundo. E a Inglaterra é a última. Então, assim, ó, qual a relação que o Pretzel faz da Nations League para a Copa do Mundo? 0. Nenhuma relação. Eu acho que tudo que está acontecendo agora na Copa do Mundo é totalmente diferente. Os jogadores vão estar em alto nível físico e muito mais motivados por se tratar de uma Copa. Também tem isso, né? E só também mais um adendo, a Sérvia está no grupo B, a Sérvia começou mal, perdeu para a Noruega, e aí depois ganhou 2 seguidas, e acho que já acabou até as 4 datas da Sérvia. E a Suíça... Sim. A Suíça começou muito mal e acabou ganhando de Portugal agora, na última rodada, certo? Esse jogo contra Portugal, esse último, é o time que pode estrear contra o Brasil, por incrível que pareça. A única força máxima que jogou foi essa equipe que enfrentou Portugal. E o treinador resolveu botar, talvez, por ser o último jogo dessa data FIFA. Então, senhores, é isso que eu gostaria de dizer. Pouco entusiasmo assim, né? Eu acho que o Luiz Henrique bravateou, mas não deixa de ter um pouco de razão, porque Brasil e Argentina hoje, coletivamente, estão muito bem treinadas. Só a questão da Sérvia e da Suíça, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, um pouquinho mais geral das duas, e de Camarões também, né, porque são as 3 seleções do grupo do Brasil, mas a Suíça e a Sérvia jogaram, né, já as 4 datas inteiras. Eu acho que até a Suíça a questão foi mais, tipo, a Suíça perdeu os 3 primeiros jogos, né, perdeu da República Tcheca, perdeu de Portugal e perdeu da Espanha, então talvez precisava botar a força máxima ali também pra... Exatamente. Não só para se medir contra um time forte como Portugal, mas também para tentar se recuperar aí, né? Tentar buscar tipo assim, alguma coisa dessa... Porque já são 4, né? São 4 dos 6 jogos, é muita coisa. Nicola, o que você viu aí desses jogos? Você acha realmente que o Luiz Henrique tá certo, que o Brasil e a Argentina são os 2 principais favoritos? Ou tem alguém aqui que tá escondendo demais o jogo e é tão favorito quanto o Brasil e a Argentina?
Prometo não ser tão prolixo quanto o Alexandre Pretzel, que falou. Meu Deus do céu. É seguinte. Mas é muita expansão de conteúdo, né? Fazer. Mas aí você vai Quando a gente soltando tem aos muita poucos. coisa a dizer, Vai a soltando gente aos ocupa poucos. mais espaço, faz parte. O podcast tem 50 minutos, dá pra ir falando aos pouquinhos, mas não tem problema. A gente passa a bola. Não essa história de que Brasil e Argentina são os grandes favoritos, é uma grande cascata, é uma enorme cascata. O fato de só jogarem entre si contra seleções de muito menor capacidade é um baita de um problema para Brasil e Argentina. A Nations Cup é uma ideia brilhante, vai permitir que esses times europeus cheguem numa condição melhor para a Copa. Só esse exato momento da Nations Cup é que foge da realidade. A ideia é legal, a ideia é bacana, mas nesse momento, em fim da temporada, tudo que os caras queriam é não estar jogando pela seleção. Até por causa da Copa do Mundo. Para os atletas que jogam na Europa, era hora de estar descansando, era hora de estar de férias, relaxando, até porque daqui a pouco, daqui a algumas semanas, os caras voltam e iniciam o momento mais importante da carreira deles, que é o momento de preparação para uma temporada que tem Copa do Mundo na metade da temporada. Então tem essa situação que torna a coisa ainda mais maluca. Por isso que a gente não deve levar em consideração os resultados dessas rodadas últimas da Nations. Esqueçam. Mas a França jogou mal as 2 partidas. Para mim, a França continua sendo a grande favorita ao título ao lado da seleção brasileira. A gente tem algumas seleções na Europa no mesmo nível da Argentina. Então, eu não vejo o Brasil como o grande favorito. Para mim, ele está ao lado da França. E eu vejo a Argentina ao lado de Espanha, de eventualmente de Alemanha. A Inglaterra, eu sei que vocês gostam muito da Inglaterra, daqui a pouco vocês vão falar super bem da Inglaterra, mas eu vejo a Inglaterra um passinho abaixo, uma janelinha um pouquinho inferior. A Nations é espetacular, mas nesse momento ela tá mais atrapalhando do que ajudando, porque tudo que os caras queriam era estar bem longe. Por exemplo, a Bélgica tomou uma baita goleada da Holanda. Tava muito claro que ali os caras não queriam jogar, os caras queriam estar em férias, queriam estar descansando. E aí, nesse exato momento... O Courtois foi liberado, Pois é. Nesse momento a Nations acabou se tornando um empecilho, um probleminha. E aí, sobre seleção brasileira e Argentina serem as favoritas, cascata, não é isso. Seleção brasileira e Argentina são as únicas seleções da América do Sul que têm chance de conquistar o título, mas elas estão no mesmo pacote de outras, não tem essa de que são grandes favoritas, não. Disseram que o Courtois meteu o Douglas Costa, né, porque foi pedir a namorada em casamento. Essa é a história que as más línguas dizem. Mas pelo menos o casamento é numa data que não atrapalha muito, né? O Douglas Costa queria casar no meio da crise do rebaixamento. Cara, acontece, né? É que eu acho que esses jogos, pela verdade, pra mim, eles têm sido interessantes só pra ver jogadores que ainda não tinham sido testados. Porque, por exemplo, a França usou muitos jogadores diferentes, né, nessas janelas. Eu tava aqui olhando, por exemplo, o Saliba, que é um zagueiro que é do Arsenal, tá emprestado na França, não tinha jogado tanto pela seleção. O Tchouaméni também não tinha jogado tanto. O Guendouzi tá voltando a ter mais chances com a seleção também. E o Pretzel falou muito bem do Nkunku, do Leipzig, que fez uma temporada brilhante, inclusive, né? Merece bastante a convocação no momento. O Diaby, dá pra você ver vários jogadores aqui. O Manhã, o goleiro do Milan, foi titular em um dos jogos também. Eu acho que tem sido só interessante realmente pra ver esses últimos jogadores. Porque mas algumas seleções tem jogador pra ver também, né, Matheus? Outras não tem. Por exemplo, a Suíça. A Suíça do Seferovic. A Suíça não tem razão. Você não tem muito o que ver, cara. Por exemplo, a seleção chilena. Por que a seleção chilena tem sempre os mesmos jogadores? Por que o Peru joga sempre com Porque os caras não têm renovação, é diferente. Por exemplo, vou usar o exemplo... A própria Bélgica, viu, Nicola? A própria Bélgica também. A seleção, a jovem geração belga, que já não é mais jovem, né? O Tite desperdiçou a oportunidade de fazer testes. O Tite, por exemplo, levou o Danilo e não o colocou pra jogar. Desperdiçou-se uma oportunidade. O Tite já sabe quem vai para a Copa do Mundo com ele. O Tite já tem a seleção na cabeça dele. Mas eu acho que ele nem quer testar, que é para não colocar mais dúvida na cabeça das pessoas, para não ouvir mais perturbação na hora da convocação final. Era hora para testar. Seleções que têm capacidade e número de atletas bacana para a convocação, era hora de fazer o que a França fez. Independentemente, ou não ligando para resultados. Mas poucas são as seleções que têm essa qualidade, esse material humano para poder testar. A Croácia fez a mesma coisa, né, Matheus? Botou um monte de jogador jovem também, ainda que o Modric jogue lá seus 30, 40 minutos por jogo,
ainda que os veteranos o Vida, zagueiro, estejam sendo aproveitados. O Rakitic já se aposentou da seleção, que seria um grande nome, né? O Perisic não foi convocado porque tá machucado, acertou transferência para o Tottenham. E assim, qual é a outra seleção que eu vi também que me chama? A Dinamarca tá jogando com força máxima, mas também por isso que o Nicola falou, porque não tem tanta renovação. Também é verdade. Então, são algumas coisas que a gente tá... A Áustria tá jogando com força máxima por quê? Porque tem um novo treinador. E a Nations League é mais importante porque a Áustria não tá na Copa do Mundo. Então, tem uma série de coisas, né? O próprio Lewandowski, se eu não estou enganado, não jogou nenhuma partida pela Polônia. Se eu não estou enganado. Não jogou nenhuma. Aqui, por exemplo, a Croácia, do primeiro jogo, que acabou perdendo para a Áustria, né, de 3-0, fez 6 mudanças para o segundo jogo contra a França, e contra a Dinamarca fez 7 mudanças no terceiro jogo. E dá para você ver, tipo assim, que eu tô com uma lista aqui de todos os jogadores que jogaram, né? Dá para você ver que tem nomes que não eram nomes que foram, por exemplo, para a Copa do Mundo de 2018 e não foram aproveitados nem no ciclo da Euro. No ciclo da Euro que acabou sendo em 2021, né? Você vê que, pelo menos, a Croácia tem tentado um pouquinho fazer essa renovação aí, vendo que boa parte da sua geração de ouro, né, que a gente fala, são 2 gerações de ouro da Croácia, né? A geração que surge com a Croácia, que chega até as semifinais em 1998, e agora a que foi para final em 2018, né? São duas grandes gerações de ouro, mas a Croácia tem visto já jogadores que conseguem aparecer aqui para poder ajudar. A Bélgica, por exemplo... lá, só para ajudar, aquele time tinha Suzic, grande zagueiro, aí tinha o Boban, que era um baita jogador, né? Quem me falou, o Marcos Assunção me falou que uma vez ele foi marcar o Boban, ele não viu a bola. O Boban Šuker, né, que é o presidente da Confederação Croata, que foi um baita centroavante do Real Madrid também, e tinha o Prozinec, que era a revelação iugoslava e depois, com a separação, também foi grande nome da Croácia. Matheus, e aí só uma última aí, a gente não pode esquecer que essa Copa do Mundo é uma Copa completamente diferente de todas as outras, por várias questões, né? A primeira e principal delas porque ela acontece entre novembro e dezembro, na metade da temporada. Isso é inédito. Aí tem vários outros fatores que a tornam diferentes, né? É uma Copa muito concentrada num lugar só. Os estádios todos muito próximos, muito vizinhos. Enfim, vai ser tudo muito diferente. E a Nations entra nesse cenário também para acrescentar novidade. Porque antes a gente tinha a oportunidade de duelar contra times europeus e eles também. Agora a Nations faz com que as seleções europeias elas joguem só entre si. A gente fala muito do confronto sul-americano e europeu, mas a gente pode excluir também os confrontos contra africanos, contra a escola asiática, enfim. Tá tudo bem diferente. Isso faz com que a Copa se torne ainda mais incerta. Só para acrescentar isso que o Nicola falou, o país de Gales está voltando à Copa depois de, me ajudem aí, depois de 62 anos, é isso, né? 58 64. A última participação. 64 anos, perfeito? O país de Gales está voltando. O país de Gales subiu de divisão na Nations. O país de Gales estava na divisão B, está jogando a esse ano. E ele caiu num grupo dificílimo aí, no grupo da Bélgica, da Holanda, né? E aí ele está em último. Por quê? Porque também deu uma relaxada depois. Jogou tudo contra a Ucrânia e aí, deu uma relaxada agora. Tá só com 2 pontos. O próprio Bale só entrou um jogo aí, eu acho que durante a partida. Então o país de Gales também com toda a atenção voltada para a Copa do Mundo. Tem uma seleção aqui que me confunde demais. Me confundiu bastante nas eliminatórias da Euro, nas eliminatórias da Copa. Me confundiu bastante nessas rodadas de Nations também, que é a Holanda. Eu não sei o que esperar da Holanda, tipo, de forma alguma. Um jogo a Holanda parece estar jogando como se fosse a melhor seleção do mundo. No outro parece que é uma seleção que poderia perder para um combinado de jogadores da Série D do Brasileirão. É muito estranho esse time para mim. Algum de vocês dois, vocês têm alguma certeza sobre essa seleção, por exemplo? Eu acho que tu tem razão, assim, ela não entra entre os grandes times da história da Holanda, longe disso. É uma seleção bem mais fraca que aquela de 14. Em 18 a Holanda não foi à Copa, que era o fim da geração. Em 14 a Holanda vem ao Brasil e começa a ganhar de todo mundo, inclusive ganha do Brasil na decisão de terceiro e quarto. A Holanda não perdeu nenhum jogo naquela Copa, porque ela cai para a Argentina nos pênaltis, depois do 0-0 na semifinal. Então, e era o Van Gaal técnico também. Então, assim, esse time da Holanda, para mim, é bem mais fraco que aquele de 14. Mas, por incrível que pareça, eu vou concordar contigo, Matheus. Ele tem jogado bem em algumas partidas. O Frank de Jong na seleção joga muito mais que no Barcelona.
né? O Memphis Depay, que tropeça na bola no Barcelona, faz gol no time da Holanda, né? Aí tem o Berghuis, tem o Bergwijn, são 2 jogadores diferentes também. Tem o De Vrij, De Vrij, é isso? É isso, De Vrij, que tá jogando bem. E o De Ligt também, que é um cara que já tá bem mais experiente na defesa. Eu acho que vou falar um negócio para vocês, acho que a Holanda passa em primeiro no grupo, viu? Com Senegal e Equador, porque o Catar vai ser um saco de pancada. Não tenho dúvida. Em relação à fase de grupos, a Holanda é muito favorita. O 4-1 contra a Bélgica, eu acho que a gente tem que ter esse desconto do adversário super desmotivado, focado em qualquer coisa do que não o jogo. Mas o passeio foi... Porque assim, há muita rivalidade entre Bélgica e Holanda, né? São países vizinhos. Vai trazendo para as nossas proporções, o Brasil tomar 4-1 da Argentina em casa. Países baixos, pois é. É tomar 4-1 da Argentina em casa. Por mais que seja com uma seleção desmotivada, é o tipo do resultado que causa impacto no adversário, né? Eu estava até vendo os últimos resultados da seleção holandesa. Empate com a Polônia 2-2, vitória contra o País de Gales 2-1, 4-1 na Bélgica, empate com a Alemanha e vitória contra a Dinamarca por 4-2. No papel, é uma seleção menos técnica, menos performática do que em outros tempos. Mas é uma seleção que, naquele pacote de surpresas, Pretzel, de uma Copa do Mundo de mata-mata com jogo único, é uma seleção que pode ir adiante, pode ir longe. Por exemplo, quando alguém imaginava que a Croácia pudesse ser finalista de Copa do Mundo? Não. Mas eu acho que a Holanda entra mais ou menos como uma Croácia da vida. Uma coisa, dependendo da combinação de momento, de fase e dos adversários, pode chegar longe sim. Mas também pode cair no primeiro mata-mata. Eu acho que em relação à fase de grupos, a Holanda passa com relativa folga como primeiro lugar. Pela lógica, a gente pode ter um Holanda e Gales nas oitavas e Inglaterra e Equador, pela lógica. E a Holanda passa por Gales, né? Inclusive se enfrentaram recentemente, imagino que já esteja nas quartas, entendeu? Ou Holanda e Estados Unidos, por que não? Que é uma seleção muito jovem. Mas não sei. Os Estados Unidos estão pensando muito ainda em 2026. Quando eles vão sediar a Copa, né? A maioria do time tem... Eu acho que, se eu não me engano, os Estados Unidos entraram com o segundo time mais novo da história da seleção recentemente. Para um jogo oficial, não foi nem para amistoso, porque basicamente muita gente jovem e muita gente que eles estão captando em países europeus, filhos de soldados americanos estavam na Alemanha, tem muito isso, por exemplo. Eu acho que realmente é uma seleção ainda para 2026, não é uma seleção para 2022. Mateus, você que acompanha bastante Major League Soccer e por consequência também as competições da América do Norte, o Canadá tem alguma chance de passar de fase? Eu acho que sim, porque quando saiu o sorteio, as pessoas falaram muito de Marrocos. Marrocos é uma seleção que também não dá para prever muito, porque Marrocos, dois dos principais jogadores estão brigados com a comissão técnica, provavelmente não vejo uma solução talvez aí deles irem para a Copa, por exemplo. Um é o Ziyech e o outro é o Mazraoui, o lateral que era do Ajax. Ótimos jogadores. Jogadores. E ainda mais você for... Abrir mão desses caras é uma piada, né? Pô. Cara, é quase como abrir mão do Neymar no futebol brasileiro. Para a realidade dos caras, abrir mão do Zé. O Mazraoui é muito bom lateral direito, espetacular. E o Ziyech é o craque da geração, enfim. Mas beleza, segue. É que aí, quando, por exemplo, a Croácia, que é uma seleção que a gente ainda também não sabe 100% como vai chegar a Copa, porque tá tentando fazer essa mescla entre a geração antiga e essa geração nova. Eu acho que a Bélgica é favorita bastante nesse grupo aqui, mas o Canadá se ajeitou bastante de um tempinho para cá, depois que o John Herdman assumiu o comando. E assim... Mas eles estão brigados com a confederação, né, Matheus? Por causa do bicho, né? Sim, tem um acerto que é antigo, que acabou ficando meio obsoleto recentemente, mas eles jogaram agora na Liga das Nações da CONCACAF, né? Foi 4-0 contra o Curaçao, 2 do Alphonso Davies, inclusive. O Alphonso Davies que joga na ponta na seleção, né? Ele não joga de lateral como no Bayern. Tem o Jonathan David também, são os dois bons jogadores, né? O pior é que o Jonathan David normalmente vem do banco na seleção, porque eles gostam mais de um atacante físico, que é o Kyle Larin, que joga no Besiktas, se eu não estou enganado. Deixa eu só confirmar aqui. Exatamente, no Besiktas. Jogou muito tempo na Major League Soccer, jogava no Orlando City. E eles gostam bastante desse perfil, desse cara, um pouquinho mais de área dentro, no estilo de jogo deles.
E eu acho que uma das coisas que mudou bastante para eles, cara, são dois caras, são dois caras canadenses, mas que são de descendência portuguesa. Os dois jogaram para seleções de Portugal na base, que é o Steven Vitória, que já jogou faz um tempinho já na seleção, e o Stephen Eustáquio, que mudou recém, não faz muito tempo. Eu acho que é uma seleção boa o suficiente para poder brigar bem por essa segunda vaga, mas ainda vejo uma seleção que tem alguns probleminhas para acertar, tipo, precisa ter uma defesa um pouquinho mais sólida, goleiro já é um goleiro que também não inspira tanta confiança. Eu Assim, acho, com todo o respeito, viu? Bélgica em primeiro, Croácia em segundo. Acho que os outros dentro dois... da lógica, sim. A naturalidade é essa mesmo. A lógica é essa, né? Mas, cara, se tiver pra ter surpresa, é a Croácia ficando de fora. Tu tem razão. Aliás, assim, ó, de surpresa pra passar, certo? Pegando assim um gancho. Será que teremos surpresa alguém passando da primeira fase? Uma surpresa? Porque pelos grupos, assim, ó, pra mim, o Senegal é uma realidade hoje, certo? Mas o Equador é uma seleção muito bem treinada. Por sinal, o Equador está confirmado na Copa. Claro que não deu em nada o tapetão, como não daria, né? Era só que faltava. De novo agora, o Chile tentando no tapetão, né? Depois o Chile, viu, depois de 18 rodadas, os caras querem que uma seleção que esteja na Copa, no sorteio, ela seja excluída. Isso nunca vai acontecer. Nem a FIFA vai permitir esse tipo de coisa. Só fazer um asterisco aqui, o Senegal é a seleção africana mais forte do continente por muito. Não é a diferença para a segunda não é próxima, porque fala, o Egito levou o Senegal para os pênaltis nas eliminatórias e também na final Copa das Africanas das Nações. Copa das Africanas das Nações. O Egito levou sem jogar, sem querer jogar. O Egito levou basicamente tipo, sem tentar. Mas assim, ó, o Senegal em 18 caiu num grupo com Colômbia, Polônia e Japão. E o Senegal caiu na primeira fase. Passou a Colômbia em primeiro e o Japão em segundo. Então, eu acho que tá mais experiente, tem o Mané e tal, mas o Equador tá bem treinado. Então, para mim vai ser Holanda primeiro e Equador ou Senegal em segundo. Ficaria mais que o Equador. Aí no outro, tu pega favoritos, dá pra dizer Inglaterra e Gales, provavelmente, né? Contra Irã e Estados Unidos. Eu acho que é isso, né? Aí depois tu tem no grupo C, Argentina em primeiro. E aí, Polônia ou México? Porque a Arábia Saudita é um saco de pancada. A Arábia perdeu pra Venezuela agora, essa semana. Né? Eu acho que... A Argentina você vê com extrema folga em primeiro assim, Pretzel? Eu acho que ganha do México bem. O México tá com uma geração, tá com uma mistura de uma nova geração com uma em final, né? Uma que tá iniciando e uma outra em fim. Mas o México é o México, aquele negócio. Falta o meio aqui, né, do México, esse é o problema. Viu, joga como nunca e perde como sempre. Eu acho que a Argentina em primeiro e a Polônia, que foi um fiasco em 18, acho que ela vai dar resposta nessa Copa do Mundo. Acho que ela vai passar em segundo no grupo da Argentina. Assim, Pretzel, só para pegar uma carona no seu raciocínio, o PVC, que é um cara com quem concordo quase sempre, ele colocou a Argentina na primeira prateleira de seleção. Eu ainda não consigo ver a Argentina como uma grande favorita ao título. Muito bem treinada, Nicola. Tá muito bem treinada. Ela tá diferente. Faz uma diferença muito grande, eu acho, num torneio desse, você ter um time extremamente organizado. Quando você já chega organizado, você não tá tentando achar o seu time. Que eu acho que era um grande problema da Argentina nos anos anteriores. A Argentina chegou em 2014, em 2018, tentando achar o seu melhor time. Hoje a Argentina já tem o seu melhor time e toda aquela história, o Messi não joga bem na seleção ou tudo mais, essa história caiu por terra. Acho que a grande diferença, Matheus, é que assim, hoje ela depende menos de individualidade e mais do coletivo. Só que eu vejo menos talentos individuais hoje do que nas últimas convocações. Então, tem essa diferença do coletivo e do individual. Não, mas pode ser, em 18 ela tinha talento e era uma bagunça. Isso, aí é que tá o detalhe. Então, talvez agora, com o coletivo mais forte que o individual, a Argentina mas com o individual mais fraco, né? Pode ser, mas ainda assim com o Messi, com o time jogando, também com o Messi como um nome importante, não só em função dele. Então eu acho que a Argentina que o 3-0 contra a Itália não me encanta, entendeu, Preto? Aí eu concordo contigo. Não, nesse ponto eu concordo contigo. E também tem uma grande diferença, que a Argentina teve problemas bastante em 14 e 18 para achar um goleiro. Hoje a Argentina tem um goleiro ótimo, que é o Martínez. Eu ainda tenho um pouquinho de desconfiança que a Argentina tem que voltar. Ainda usa o Otamendi na defesa, que é um pontinho realmente de desconfiança. Como referência ainda, Matheus. Mas eu acho que é um time posição por posição.
eu diria que é um time mais equilibrado do que os que a Argentina teve nas últimas 2 Copas. Mas é bem inferior que o Brasil, Matheus. Qualquer dia a gente pode brincar de 1 contra 1 no Brasil e na Argentina, cara. No 1 contra 1 sim, mas eles... Eu acho que dá goleada brasileira, viu? Aliás, hein, é a semifinal dos sonhos, né? Brasil pode dar, né? Brasil e Brasil e Argentina, imagina. Nossa, o maior jogo da história daí. Brasil e Argentina numa semifinal de Copa. Agora, só para fazer um preâmbulo rápido daquele testezinho, né? Aí França e Dinamarca devem passar, né? Concorda comigo? Sim. Aí depois, Alemanha e Espanha, só se o Japão fizer uma grande surpresa. Não, Alemanha e Espanha, é Espanha. É só para saber quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Perfeito. Aí Bélgica e Croácia, acho que sim, né? Talvez, né? Provável. Aí Brasil e Sérvia ou Suíça, porque Camarões dificilmente vai ser surpresa. Aí é difícil saber. Sérvia ou Suíça é difícil. Não, mas concordo que é um europeu, é um dos dois, né? Concorda? Sim. E no final, lá, Portugal e Uruguai, a não ser que Coreia do Sul faça uma grande primeira fase. Não Gana, parece, hein? Pelo Gana é uma incógnita, né? Então é o seguinte, pegando... A grande questão da Coreia do Sul é defensiva. O meio pra frente é um time organizado, é um time que consegue dar trabalho, mas a defesa é horrenda. E eu tô falando isso já, tipo... que realmente eu acabo assistindo muito, tipo, eliminatórias de outros continentes, tipo, torneio de base... Cara, é um problema que é de todas as seleções da Coreia. Então, é um problema do país. Pegando essa nossa referência, talvez só Senegal fora da Europa e da América. Só Senegal. É a única que pode, de repente, ser uma surpresa. Então, olha só, é uma Copa centralizada em Europa e América. De novo. Só agora, puxando um pouquinho rapidinho pro grupo do Brasil, né, que a gente tá falando de Sérvia e Suíça. Só lembrar, a Sérvia joga a Série B da Liga das Nações, né? A Sérvia joga a segunda divisão. A Sérvia ganhou 2 dos 4 jogos, né? A Sérvia perdeu de 1-0 da Noruega em casa, gol do Haaland. 4-1 na Eslovênia em casa, 1-0 na Suécia fora e 2-2 contra a Eslovênia fora de casa. Os resultados podem não ser dos melhores, mas a Sérvia jogou melhor, eu acho que nos 4 jogos. Até no jogo que perdeu contra a Noruega, jogou melhor. Já a Suíça perde de 2-1 da República Tcheca, fora de casa. É goleada por Portugal fora, 4-0. Perde da Espanha de 1-0 em casa e ganha de Portugal por 1-0 em casa. Que foi a questão que o Pretzel falou lá atrás, né? O time mais próximo do titular da Suíça só entrou agora nesse último jogo contra Portugal. Quando precisava, e saiu o gol do Seferovic logo no início do jogo, né? 1-0. Exatamente. Enquanto os times europeus, a gente tem 4 jogos para levar em consideração, Camarões só fez um jogo, né, nessa janela toda, jogando pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2023, se não estou enganado, 1-0 contra o Burundi fora de casa. Tinha um jogo contra o Quênia que estava marcado, mas a seleção do Quênia foi banida pela FIFA por causa de interferência do governo na federação. Foi Quênia e Zimbábue, os 2 países estavam suspensos pela FIFA, mas foram colocados no sorteio mesmo assim. Só que deram até 2 semanas antes de começar as eliminatórias, eles teriam que dar uma garantia para a FIFA de que a interferência acabou. E no caso não aconteceu, então o Quênia foi excluído das eliminatórias, né, da Copa Africana de Nações. Cara, é complicado porque Camarões chega como incógnita do que a gente viu durante o ano, né? Porque a gente viu na Copa Africana de Nações no início do ano, mas depois não mais. Tem o Abubakar e o Choupo-Moting, vai ser um saco de pancada, eu acho. Acho que vai perder os 3 jogos. Também concordo com o Pretzel, mas só para acrescentar, quando saiu o sorteio, muita gente entendeu que a seleção brasileira caiu num grupo difícil, né? E aí eu vi, por conta até dos últimos resultados da Nations, que o grupo do Brasil não é tão difícil assim. Não entrem nessa, pessoal. Não caiam nessa, não. É chato. Opa. Não caiam nessa, não. Claro Desses últimos jogos da Nations não servem como referência final de temporada. Grupo chato. O Brasil vai passar, talvez não passe com 9 pontos, mas vai pegar duas seleções chatas, 2 seleções que se defendem bem, que vendem cara o resultado. A seleção africana de Camarões, aí sim, essa tem tudo para ser o saco de pancadas, não vive o melhor dos seus momentos e contra as 2 europeias também deve perder. As pessoas estão minimizando a Sérvia jogou Portugal para repescagem, tá certo que ela teve uma ajuda de um jogo sem o VAR, né? Não tinha o VAR, foi um gol legítimo de Portugal,
Se tivesse o VAR ali, o Portugal Não, eles teria venceram ganho. Portugal em Portugal, Prétio. O Portugal sai na frente e só precisava empatar. No último Pra jogo. Portugal bastava No empatar. último. Isso, último jogo. Mas no jogo do qual foi o turno, decisivo? Sim, no lá jogo do atrás. turno, não tinha VAR. Que foi e o primeiro, né, Prétio? Acho que foi Sim. o primeiro, né? Isso. O Cristiano que era pra Portugal Ronaldo ter vencido. Isso. O Cristiano faz um gol legítimo e aí não teve VAR, a arbitragem não deu. Isso foi um absurdo. Né? Mas é assim, que esse jogo faz mais tempo ainda, né? Eu tô me referindo Sim. ao último, que foi em Sim. Portugal. Portugal só precisava empatar. Sim, Logo no começo sim. sai vencendo, toma o gol de empate e no finalzinho toma o gol do 2-1 que joga Portugal pra E repescagem. outra, Assim como a Suíça também tinha jogado a Itália pra repescagem, né? essas duas seleções eles enfrentaram em 18. Eles vêm agora calejados. Eles sabem o que o Brasil representa, né? Eles já sabem o que o Brasil Mas é que a o Brasil seleção brasileira de é. hoje, isso a gente já conversou até no último podcast. Brasileira, do meio pra frente é muito melhor. Do meio pra trás a gente pode até discutir se houve se ela regrediu. Mas do meio pra frente tem muito mais alternativas. Hoje é muito mais difícil marcar o Brasil do que era lá atrás. Eu acho que são duas seleções extremamente organizadas. São duas seleções que mantêm um padrão já de jogo já faz um bom tempo. Vários dos convocados são os mesmos faz muito tempo. Acho que a Sérvia até melhora um pouquinho na questão ofensiva em relação a 2018. Eu acho que a Sérvia tem opções melhores ofensivas do que tinha em 2018. Se a gente for pensar, a gente teve a ascensão agora do... O Luka Jovic voltou a jogar, aparentemente, direito. Ainda tem o Tadic jogando, que há 300 mil anos, né? O Vlahovic, que não tá jogando exatamente. a Nations. Não tá jogando a Nations. Então, são muito mais opções. E ainda tem o Mitrovic, né? O Mitrovic vem de uma temporada sensacional na Championship, né? Na segunda divisão. Não, o Mitrovic é muito bom jogador. Centroavante chato pra caramba. E o Vlahovic, cara, fez uma temporada... que não é muito falar, mas fez uma temporada espetacular. Canhotinho que bate de tudo quanto é lugar, faz gol pra caramba. Ataque perigoso. E tem a ascensão do Kostic também, né? O Kostic que fez uma temporada brilhante agora com o Eintracht Frankfurt ganhando a Europa League, né? Perfeito. A Suíça tem o Okafor, que é bom jogador, e o Embolo, além do Seferovic. Quer dizer, a Suíça tem... Não, mas a Suíça tem, ô Nicola, a Suíça tá na 5ª Copa consecutiva. E ela terminou uma geração vencedora para ela, certo? E começou uma nova geração que tá mantendo na Copa do Mundo. Eu acho o Seferovic grosso, Prétio. Não, tudo bem, mas, cara, viu, centroavante no mundo hoje tem um monte grosso que bota a bola para dentro. Assim, eu acho que se o William José fosse suíço, ele teria mais destaque do que... Mas a gente sofre com centroavante. A gente Nós tomamos um gol da Suíça de cabeça do Zuber. O Zuber é um grosso, cara. Com todo respeito. É um grosso. Então, assim, a Suíça, ela conseguiu pular de uma geração para outra, mantendo uma ideia de futebol. E isso chamou atenção. Baseada na organização, né? Baseada na organização. Defensivo só. E em planejamento, porque os times suíços na Europa são fraquíssimos. É o Basel que chega e olha lá. É um país muito pequeno, né, Prétio? É um país muito pequeno, cara. Mas isso, se manter essa hegemonia, se manter frequente em Copas, já é um baita achado pros caras. Nossa. O país é minúsculo, cara. Não tem tradição nenhuma no futebol. Qual o time da Suíça faz barulho? Era o Grasshopper e agora é o Basel. O campeonato suíço repercute muito pouco, enfim, não é fácil. Mas nós não ganhamos deles em 18, né? Não ganhamos. Pois é, empatou, né? Essa é a grande questão. Quanto menor é o país, mais difícil para você mais ter... difícil. Pra você renovação. Continuar assim, porque... Renovação. Você tem, tipo, basicamente a Suíça... Deixa eu pegar aqui só um segundo. A Suíça tem... A estimativa de 2019 é que a Suíça tem 8 milhões e meio de habitantes. São Paulo é maior, cara. São Paulo é bem maior. Por exemplo, a gente vê isso. O Uruguai tem 4 milhões. É isso que eu ia falar, Prétio. O Matheus, enquanto isso, ele procura a população do Uruguai. Mas eu ia falar exatamente sobre o Uruguai. Eu torço pro Uruguai na Copa, viu? Eu torço pro Uruguai na Copa também. Mas é difícil pros caras, Prétio. É difícil, cara. E assim, se não tivesse trocado o Oscar Tabares, que vocês vivem elogiando, o Uruguai não tinha nem ido à Copa. Não, a gente falou que tinha que ter trocado. Tá sendo aquele esquema do Oscar agora. Tabares de ligação direta, aquilo estava absolutamente ultrapassado com uma seleção, com uma geração uruguaia que tem, enfim, talento no meio campo. Você consegue arranjar pelo menos 4 caras que tratam bem a bola no meio campo. E ele insistia naquela ligação. Mas é difícil a renovação do Uruguai, cara. É difícil, porque é um país pequeno. Aliás, estimativa de 2019, 3 milhões e meio de habitantes. Olha aí. Olha lá, cara.
Eu queria ouvi-los. Para mim vai dar Brasil e Uruguai nas oitavas. Portugal em primeiro, Com o Brasil Uruguai em primeiro, segundo. Uruguai em segundo, né? Tá. Isso, e Portugal em Pode ser, primeiro pode ser. para pegar a segunda seleção do nosso grupo. Tá, acho plausível. É o que faz mais plausível. sentido, né? Eu acho, entre as opções. Brasil passando em primeiro Mas vocês acham que o Uruguai mete medo no Brasil? Não tem metido, né? É Não tem jogo conseguido duro, porque separo, mudou, né? hein? É o que tu falou. Assumiu o Diego Alonso lá, ele mudou a formatação toda do time. Rejuvenesceu o grupo. Mudou, hein? Mudou o Uruguai. Tem uma coisa curiosa do Uruguai que eu tava fazendo uma pesquisa pra uma coisa que eu faço, pra coisa que eu faço com meus amigos de fora, né? Meus amigos gringos. Cara, o Uruguai jogou basicamente a eliminatória inteira sem usar um lateral direito. Eu Por não quê? lembro. Porque não tem lateral direito. Era zagueiro improvisado. Os jogadores que foram improvisados na direita durante esse período todo. O Nandes, que é meia, que é volante, né? O Araújo, do Barcelona, Zagueiro. que é zagueiro também. E o Martin Cáceres, que também é zagueiro. Veterano. Veterano. Então, tanto que, por exemplo, no último jogo das eliminatórias até foi o Araújo que jogou. É a Enquanto renovação, isso, né? É o que a gente tava falando, né, Carbone? Né, Matheus? De um país de 3 milhões e meio de habitantes, cara, é muito pouco. É uma geração. Pô, se bobear, a gente tem. Quantos estados no Brasil tem população superior a 3 milhões e meio? É diferente, é difícil. Para os caras não é fácil, não, cara. É muito engraçado, porque tipo, a gente fala muito em questão de renovação da seleção. Então, eu acho que, por exemplo, em 2014 falta um meio termo ali, tipo, acho que tem uma geração ali que trava. Tem a geração, que eu acho que 2014 é muito uma geração antiga e uma geração nova. Não tem aquela geração ali no meio, né? Isso a gente tá falando de um país como o Brasil, que o Brasil tem mais de 200 milhões. Aqui, basicamente, tipo, toda criança tem sonho de ser jogador de futebol. Clubes formando jogador à torta e ao direito. Você tem quatro divisões nacionais extremamente bem organizadas hoje em dia. E a gente tá falando aí, tipo, do Brasil ficar sem essa renovação certinha, né? De faltar etapas, por exemplo. Assim, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes e o estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Então, o estado de São Paulo tem 13, 14 vezes mais população do que o Uruguai. Enfim, aí fica complicado. E a gente tem todo o país para buscar, mas essa é uma coisa que a gente sempre faz em véspera de Copa do Mundo, pegar os estados de onde nasceram os atletas, né? E cada vez é menos frequente a gente ter jogadores do Norte e do Nordeste entre os convocados para a Copa do Mundo. Essa é uma coisa que também é uma matéria que sempre sai às vésperas de Mundial. Curiosamente, Darwin Núñez, da seleção uruguaia, nasceu numa cidade que é basicamente na fronteira com o Brasil. Isso é uma matéria recente sobre isso, inclusive. Foi contratado pelo milhões de Liverpool. euros, 75 mais 25. 75 fixo de euros, mais 25 milhões de euros fixos, em bônus por metas alcançadas. Centroavante que é tido lá por lá, tava fazendo sucesso no Benfica, como o novo Soares. É um cara de muita força física, de muita vitalidade, corre o campo inteiro e que mete bastante gol. Bom, essa rodada de transações mudou para vocês o patamar de alguma seleção? Ou vocês ignoram 100%? Ou pelo menos tem alguma coisa aqui que dá para olhar, tipo assim, pô, eu achava isso daqui dessa seleção, mas esses jogos me deram uma noção um pouquinho diferente. Começando com você, Pretzel. Então, tem uma seleção que pode repetir o que a Croácia fez. Tem uma que eu acho que pode repetir, que é a Dinamarca. Acho que pode ser aí uma surpresa. Se a gente for pegar pela lógica, teremos uma Argentina e Dinamarca nas oitavas, certo? Duro para a Argentina. Pode botar que é duro. Então acho que a Dinamarca pode ser a Croácia de 18. Entendo o que eu estou dizendo. Eu acho que é essa a seleção. Inclusive a Dinamarca que foi eliminada pela Croácia nas quartas de final. Exato. Nicola? Tem alguma seleção que muda? Absolutamente nada. Para mim, essas duas rodadas de Nations não servem de referência, assim como os amistosos também vão mudar muito pouco. Os caras já estão pensando lá na frente, os caras já estão pensando em economizar, em descansar, em passar esse período de férias da melhor maneira possível. Eu acho que muito mais do que a consequência desses jogos,
o impacto da janela nas seleções para a Copa do Mundo. E eu vou trazer para nossa realidade. A gente vai assistir a uma dança das cadeiras bastante grande, especialmente com jogadores do meio do ataque. A gente pode ter o Antony mudando de clube, o Richarlison, Gabriel Jesus, até o Neymar, especula-se, o Rafinha. Pois é. Então, assim, eu acho que o impacto é muito maior em relação a esses caras, em relação ao mercado na Copa de novembro e dezembro, do que propriamente resultados de jogos dessas datas FIFA dos últimos dias. Porque você pode ter jogadores que fizeram uma baita temporada, que estavam em ótima forma e com muito moral, mudando de clube e demorando para se adaptar. Então, tudo isso, mas vale para o Brasil, mas vale também para outras seleções. Por exemplo, a seleção uruguaia, de quem a gente dizia agora há pouco. Suárez e Cavani vão mudar de clube. Como é que vai ser a adaptação a esse novo clube? O Darwin Núñez, a gente acabou de noticiar, vai jogar no Liverpool. Isso vai valer para vários clubes e para várias seleções, porque a dança das cadeiras promete ser bastante grande. Olha, nesse momento que a gente está gravando aqui, começou a Copa, hein? Porque o que tem de peruano no Catar é um negócio impressionante. Tá? O Peru tá jogando. O Peru vai jogar em casa, cara. Peru vai jogar em casa. Cara, peruanos e colombianos. Já tinha peruano pra caramba. Colombiano também. Peruano e colombiano são povos muito apaixonados por futebol, cara. O jogo dessas seleções é sinônimo de... E a FIFA escolhendo monotemático, né? Cores monotemáticas. A Austrália toda de amarelo, praticamente, e o Peru todo de vermelho. Entendeu? E é isso que a gente vai ter na Copa. Pode escrever o que a gente vai ter na Copa, cores bem definidas de um lado e de outro. Para trabalhar com daltonismo, né? É uma questão muito... Precisa até ter uma tabela da FIFA de cores que vão melhores com a outra para pessoas daltônicas, né? Eu vou deixar só a minha seleção que me impressionou negativamente, pra falar a verdade, nesse período, que foi a Inglaterra. A dificuldade da Inglaterra de achar um gol de bola rolando. Extremamente difícil. A seleção tem jogadores bons, mas eu acho que falta acertar um grupo melhor. Falta acertar um time. Só porque eu acho fraco. Mesmo com sucesso aí de chegar em semi de Copa, chegar em final de Euro, acho fraco, acho pouco recursos, e ainda mais com o talento que ele tem disponível para ele. E em 2018 já foi uma questão grande que vários dos gols da Inglaterra já saíam de bola parada. Até fiz uma matéria naquela época que era tipo de como a Inglaterra usava táticas de basquete em faltas e escanteios cobrados na área, né, para poder liberar jogadores. Continua usando isso bastante e até onde a gente está aqui, né, a Inglaterra fez 3 jogos nessa janela e a Inglaterra fez só um gol. Foi do Harry Kane de pênalti contra a Alemanha. Então, talvez a seleção dessas duas primeiras prateleiras aí que tem a maior dificuldade de achar gols. O sistema defensivo é sólido, mas a frente também não consegue entregar o suficiente. Falta um som pro Harry Kane, eu acho, na seleção inglesa. Pode ser. Bom, vamos fechando por aqui. Querem deixar alguma consideração final? Não, você repetiu o que o Nicola falou e que eu corroboro o que tá acontecendo. Ele concordou com tudo que eu falei hoje. O cara não acredita. Não, cara. Tá merda. Não, começa então as tuas considerações finais. Hoje é uma edição histórica. Começa a tua consideração final, porque a edição é histórica, porque é o seguinte, tu concorda comigo, eu tô corroborando. A Nations não serve de parâmetro pra Copa, é isso. Vamos lá. Eu vou começar com as considerações finais e o Pretzel vai encerrar. Não, a gente começa o podcast de hoje com o Pretzel dizendo que sobraria, que aquele discurso. E começa com um depoimento dele de 72 minutos. Mas a partir dali, tudo mudou. E o Pretzel disse 70 vezes que concorda comigo. Não, Nicola. Muito obrigado, Pretzel. Muito obrigado. Sandálias da humildade pra você. Um abraço pra você. Fica o meu final pra ti, ó. Como é que é, Pretzel? Hoje os meus cortes da semana vão ser só concordâncias entre os dois. Meu Deus. Só pra um beijo pra você, viu, Alexandre o Grande? Bom, fechando por aqui, pessoal, sempre agradecendo o Alexandre Pretzel e o Jorge Nicola por estarem aqui com a gente toda semana, batendo um papo sobre futebol, que é uma coisa que a gente gosta bastante e a gente ficou muito feliz, né, nessa uma horinha aqui que a gente tira do dia para poder discutir. E para vocês que estão aí nos ouvindo, vendo, assistindo, um grande abraço e até a próxima.